E aí pessoal, como vocês estão? Hoje na nossa videoaula nós vamos falar da natureza dos reagentes. O que é a natureza dos reagentes? É um tópico da cinética química que estuda a velocidade de formação e rompimento das ligações. Como que ela funciona? Quanto maior o tamanho e maior a intensidade das ligações, mais lenta vai ser a reação. Como um exemplo das ligações de ponte de hidrogênio, que são as mais fortes que tem. E sendo um componente tendo essas ligações, mais lenta vai ser a reação dele. Um exemplo disso, que vamos incluir também a passivação e a oxidação. Você estava lá, toda feliz com um álbum da família, relembrando, e de repente você viu uma foto em que sua mãe estava usando um colar que ela deu para você semana passada. E você reparou que na foto o colar estava muito mais claro do que hoje. O que acontece? É o famoso fenômeno da oxidação. Ou seja, com a circulação de oxigênio, a parte externa do material vai grudar com o oxigênio e vai formar uma camada protetora para não ocorrer mais oxidação aqui dentro. Então, o que acontece? A passivação ela impõe correntes por meio de modificação de potencial de um eletrodo no sentido de menor atividade, devido à formação de uma película de produto de corrosão. Ou seja, você vai lá, você vai colocar uma película de proteção na tela do seu celular para não riscar. É a mesma coisa. Uma das coisas que estudamos em reações rápidas, no caso da natureza das reações, dos reagentes, perdão, são as reações rápidas. O que acontece? No caso de um explosivo, ele é um exemplo, um dos principais exemplos de reações rápidas. Por quê? O que é uma reação rápida? A reação rápida é uma reação que começa do centro para fora. Ou seja, quando você pega ali um vídeo de um explosivo, vocês podem ver que ele começa de dentro para fora. E isso é o caso das reações rápidas, que se inclui também nos metais nobres. Bom, a diferença do que a gente acabou de ver aqui dos explosivos é que nos metais nobres, eles produzem a sua própria resistência, a sua própria aderência, que impede a continuidade de qualquer tipo de reação. Isso acontece, no caso do metal nobre, no ouro e no cromo também. Um exemplo disso que nós podemos dar existem algumas marcenarias que fazem algumas mesas em um estilo antigo, que tem as pernas com metal enferrujado. E como que aquela mesa ficou pronta tão rápido, dentro de 1 ou 2 semanas? Por causa de uma coisa que se chama vinagre. O que acontece? Você pega uma faixa de papel higiênico, dobra e coloca em cima de uma parte de metal e derrama sobre o papel higiênico uma quantidade de vinagre até umedecer aquilo lá. Umedecer não, embanhar exatamente. E você vai deixar, ele vai ficar até com umas marcas de molhado e você deixa por um dia. 24 horas já é o suficiente. E você vai ver que sofreu oxidação isso daqui. Ou seja, você acelerou a reação de ferrugem por meio do vinagre. Como que isso aconteceu? O vinagre, sendo um ácido, ele quebra as moléculas. E essa camada protetora que nós chamamos de ferrugem vai proteger o metal de uma ação mais rápida que possa corroer todo o resto do material. O que no caso seria disso daqui, uma placa de ferro que está no tempo, está exposta há uns 10 anos, ela vai sofrer esse mesmo tipo de corrosão.
só que levou muito mais tempo e foi de uma forma natural. Ou seja, você deixou o metal lá fora e você esqueceu dele. Até na minha casa eu tenho algumas vigas de metal que estão lá e são completamente enferrujadas. Para poder recuperar aquilo só com uma lixa e com muito trabalho. E isso daqui foi proposital. Então nós podemos ter esse experimento como um exemplo da passivação. No caso aqui seria feito em laboratório, certo? Não pensem que é laboratório químico que tem aqueles Beckers, aqueles Erlenmeyers. Não, em uma carpintaria mesmo. Laboratórios. Ou seja, o sentido de laboratórios que eu quero chegar é o sentido de proposital. Você oxida a peça de metal ou qualquer outro material que seja para a sua arte, podemos dizer assim. E você faz isso propositalmente. Como? Você pega uma quantidade de vinagre, até se você gostar de um tom mais escuro, você coloca vinagre e uma parte de cloro, certo? Você tem aqui 10 ml de cloro e 10 ml de vinagre. E nisso você vai obter um tom mais escuro. Porém, isso daí já vai do gosto. Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre natureza dos reagentes, certo? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês.